Olá, amigos! Mais uma vez aqui o Assuntando voltando em cena, trazendo sempre alguma conversa agradável, algum papo, alguma discussão de algum tema que se interesse da comum e da comunidade. Hoje nós trazemos aqui uma pessoa que eu tenho orgulho de ter privado da amizade, e é uma parlamentar que eu reputo das mais qualificadas. É competente, é compromissada, é comprometida e é envolvida com as questões sociais, com as questões de interesse coletivo. Ela é Estela Bezerra, que nos visita hoje aqui, para nosso orgulho, para o orgulho do site, de tê-la como interlocutora, num tema que nós escolhemos, que nós consideramos de suma importância, como todos os temas políticos são. Mas esse foi pensado a propósito por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, estamos dizendo, nas suas apresentações, eu lhe deixaria a pergunta primeira. Fique à vontade para você fazer a sua apresentação, eu lhe a pergunta primeira que eu lhe faço. O que é que você acha da derrocada da Lava Jato? É bem provocativa essa pergunta, João Vicente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela acolhida e lhe parabenizar pela iniciativa. O site de João tem sido um desses presentes que a gente, na manhã, no amanhecer, no meio da tarde, na noite, na hora que você abrir vai ter sempre um artigo que provoca a nossa curiosidade, que atende às nossas necessidades e que principalmente deixa a gente bem informado e às vezes com necessidade de fazer conversas com outros amigos. Eu tenho, inclusive, João, distribuído os artigos, encaminhado para as minhas sobrinhas, para os meus amigos, e observado que ele, inclusive, monitora a leitura no globo inteiro. Então, nós estamos sendo lidos em todos os continentes. Então, agradeço não só por estar aqui, mas pela iniciativa do site. Eu sou parlamentar de segundo mandato. Como parlamentar, tenho um perfil diferenciado, porque sou uma das poucas mulheres que chegam a esse espaço e que não veio de trajetória de família de política. Então, a minha construção política se deu através de uma trajetória de ativismo pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos, pelos direitos sociais e, ao mesmo tempo, pela convergência de ter encontrado um agrupamento político liderado por Ricardo Coutinho, que foi prefeito dessa cidade, numa prefeitura transformadora. Eu tive a oportunidade de ser secretária, coordenadora de políticas públicas para as mulheres, na sequência, secretária de Transparência Pública, e cheguei ao cargo de secretária de Planejamento, sendo então alçada a ser candidata à prefeitura de João Pessoa em 2012. E, a partir daí, eu saí da política dos movimentos sociais e da administração pública para disputar um cargo eletivo e um mandato de primeiro prefeita, onde não fui bem sucedida, mas me projetou a ser deputada estadual. Fui deputada em 2014 e reproduzi, refiz esse mandato com o apoio popular em 2018. E a provocação da Lava Jato, que está extremamente pertinente no momento, recentemente eu estava ouvindo Carmen Lúcia, Lewandowski, Gilmar Mendes, 3 ministros titulares do nosso Supremo, da mais alta corte do país, falando que a Lava Jato, assim como foi representada pelo New York Times, é o maior escândalo de desconstrução do direito da humanidade. É a forma como duas pessoas e um agrupamento em torno delas instrumentalizaram as duas principais instituições da democracia, que é o Ministério Público, aquele que deve defender a Constituição e o Estado, e o Judiciário, uma parte do Judiciário representado por Moro, que é juiz, de toga, e que manipularam, ultrapassaram qualquer limite da legislação e da Constituição em função de fazer uma perseguição política. Então, a politização e a manipulação
de duas instituições preciosíssimas para a democracia que colocam em xeque a imagem do Ministério Público e a imagem do Judiciário. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal tomou para si, eu acho que agora está bem assentado, porque dentre as coisas que foram descobertas, há muita conspiração e há muita manipulação e criação de ideias não verídicas, inclusive com relação aos próprios representantes titulares do Supremo. Rosa Weber foi envolvida nesse negócio de maneira muito desrespeitosa, assim como está claro que eles fizeram todo aquele movimento para impedir que Lula fosse candidato em 2018, o que resulta hoje no que nós estamos vivendo, né? O lavajatismo pariu o fascismo no Brasil. E Bolsonaro, assim como todos os seus súditos, né, seguidores, representam esse fascismo emergente no mundo inteiro e aqui no Brasil representado por Bolsonaro. Estela, em sã consciência, ninguém pode ser contrário à punição do ilícito. Não entendam que defendemos impunidade de ilícito quando a gente critica uma excrescência como a Lava Jato. A Lava Jato é um projeto de poder. Foi um projeto de poder que foi montado, inclusive, pelo que vazou das gravações, com assessoria externa, vinda dos Estados Unidos. Quer dizer, movida para poder impedir que o candidato eleitoralmente vitorioso, que se demonstrava como outro, fosse afastado definitivamente do processo. Agora, o pior é o seguinte, é que a gente tem observado que isso acontece a nível federal, e você sabe que os exemplos se multiplicam, sejam eles bons, sejam eles ruins, maus exemplos. Parece que a Lava Jato se multiplicou de uma forma até copiativa. Houve uma xerox, estão tentando fazer uma xerox da Lava Jato e implementando isso em tudo quanto é Estado do Brasil. Quer dizer, qualquer representante do Ministério Público, alguns deles se jactam também de paladinos da moralidade e, municiado disso, eles utilizam esse expediente nos mesmos moldes em que está sendo feita a Lava Jato. Prisões sem citações, prisões ilícitas, pressão dentro dos presídios para que as pessoas possam falar em delações premiadas, que não é uma prova documental. Quer dizer, são coisas desse tipo que eu gostaria que você aprofundasse e trouxesse isso para os estados. Verifica como é que isso está acontecendo nos estados. Na verdade, a gente faz escola, né? Acho bastante pertinente quando você diz assim, nós não estamos defendendo aqui ilícitos. É preciso tirar essa conduta que manipula com a instituição e que desrespeita toda a legislação e todos os processos da justiça e, ao mesmo tempo, salvaguardar o papel correto do Ministério Público, que é de se opor a qualquer tipo de desvio, corrupção ou má passação do dinheiro público. Esse enfrentamento tem que ser feito. O impressionante mesmo é que na Lava Jato, uma série de, além de quebrar a economia do país, a Odebrecht e outras instituições, porque a corrupção você não acaba com ela, você inibe ela com dois movimentos. A transparência, que é um eixo importante, a outra, o controle social. Quanto mais gente controlando, quanto mais gente observando, participando, quanto mais transparência, menos corrupção. O próprio legislativo, o executivo e o legislativo tem muitos órgãos de controle. Sobre o Ministério Público, o Judiciário, os tribunais de contas, não existe controle da sociedade sobre eles. E isso fica muito ruim, porque o que é que ocorre com esses poderes? Eles foram salvaguardados e blindados para poder cumprir o seu papel, mas ninguém pensou que por dentro dessas instituições pudesse haver desvio de conduta. E esses desvios de conduta ameaçam principalmente o sistema democrático do nosso país. Dentro da Lava Jato tem, por exemplo, uma série de processos que nunca chegaram ao fim, que nunca tiveram a mesma rapidez, que nunca chegaram à condenação. Nós temos deputados federais aqui na Paraíba que são pessoas investigadas na Lava Jato com provas, com evidências, mas isso não chega até o final. Então, a Lava Jato tem que ser jogada toda no lixo? Não acredito. Mas ela também precisa ser
transparente e desmontada a grande manipulação que ela foi feita. Ela foi conduzida de maneira manipulada. Isso criou escola. Essa escola, eu lembro bem quando houve o arrastão no Rio de Janeiro, em sequência o Brasil inteiro começou a ter arrastão. É mais ou menos isso que está acontecendo com a Lava Jato. Aqui na Paraíba, é o contágio psicológico. Aqui na Paraíba, eu pessoalmente posso falar, porque me sinto envolvida num processo semelhante, que é o processo da Calvário, que começa lá no Rio de Janeiro, mas que o modus operandi é exatamente esse que você colocou. Existem indícios, esses indícios levantam investigações, essas investigações prendem pessoas sem provas, essas pessoas não têm consistência no aprisionamento delas, elas são levadas, na verdade, uma tortura, porque uma pessoa em condições de aprisionamento, sem ter direito à defesa, sem processo, sem garantias nenhuma, se sente ameaçada, faz uma delação premiada para adquirir a liberdade e para adquirir algum tipo de benesse, e essas delações vão prendendo outras pessoas, que vão dando outras denúncias, que vão envolvendo mais pessoas sem nenhum tipo de prova e sem um processo instaurado, sem um direito contraditório. Nesse momento, o Brasil sente-se ameaçado justamente por esse tipo de construção. Mas, além disso, porque a justiça sempre foi um privilégio, ela sempre foi seletiva, tanto é se você visitar um presídio, você vê a quantidade de pessoas negras, pobres, destituídas de assistência e sem processos instaurados, que estão ali pagando pena sem nunca terem sido condenadas, você vai entender que o processo sempre foi seletivo. A justiça é seletiva, a justiça é para quem tem recursos. Mas ela está sendo agora duplamente seletiva porque ela está sendo, de certa forma, instrumentalizada. Ela não está pegando todo e qualquer agente público, ela está pegando alguns agentes públicos que não, por exemplo, não coadunam com a agenda neoliberal econômica. Volta a Bolsonaro. Porque Bolsonaro, depois de cometer tanto crime contra a saúde pública, crime contra os direitos humanos, quantos absurdos esse presidente, que nos dá vergonha pública de ter um representante como ele, simplesmente nunca sofreu impeachment ou ameaça de cargo, porque ele está cumprindo a agenda econômica. Qual é a agenda econômica? Desconstrução de todos os direitos trabalhistas, que começa em Temer, depois do golpe de Dilma, e continua com Bolsonaro, com a reforma da Previdência, com a reforma dos direitos dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos, que vai acontecer e está acontecendo, e com a reforma da nossa política fiscal. É exatamente esta a bola da vez. Então, depois que ele desmontar toda a economia do Brasil, uma economia de proteção social, uma economia de autonomia de desenvolvimento, ele terá cumprido seu papel e certamente será jogado para fora do sistema. Mas nós estamos assistindo, principalmente, e isso é assustador, a seletividade da justiça. Ela está atuando, não a justiça como um todo, mas esse agrupamento que se identifica com o lavajatismo, e por oportunismo e por necessidade de se projetar e ficar conhecido, utiliza um braço da imprensa para condenar publicamente, são uns detratores e comedores, destruidores de reputação, destrói a reputação de pessoas que passaram a vida inteira construindo uma ação de bem comum. Falo isso porque falo agora do meu companheiro de partido e amigo pessoal, Ricardo Coutinho, e junto com ele junto com esse processo existe uma misoginia muito grande. O que é uma misoginia? É um ódio às mulheres, porque dentro desse agrupamento político há uma projeção minha como deputada, de Cida Ramos como deputada, de Márcia Lucena, que foi prefeita de Conde, uma prefeitura extremamente revolucionária, e essas três mulheres basicamente são consideradas núcleo político, núcleo mentor
de uma organização criminosa ou de uma grande quadrilha que tem 36 integrantes, dos quais 5 pagam penas diferenciadas e os outros já pagam precipitadamente penas diferenciadas e os outros são perseguidos de forma diferenciada. Então, assim, para mim, pessoalmente, acho que aqui na Paraíba o lavajatismo se reproduz com todos os seus eixos, com a destruição das reputações, com as prisões sem consistência legal, com os processos de pressão para ter delação, sem nenhuma prova das delações e sem o direito, principalmente, ao contraditório. Sem o direito ao contraditório, essa talvez seja a pior dos eixos do lavajatismo reproduzido aqui. Cristina, você tocou no desmonte do Estado e eu tomaria como exemplo para aquela pessoa humilde que não tem a informação adequada, eu tomaria como exemplo a questão da Petrobras. Nós tínhamos 17 refinarias em funcionamento. Foram gradualmente sendo paralisada a produção das refinarias e o Brasil passando a exportar óleo bruto a $30 o barril para comprar o produto refinado a $80. Quer dizer, nós estamos chegando na Azul e vendendo os ativos, desativando as refinarias e vendendo os ativos. Então a cotação do combustível, passou a ser feita a partir do mercado internacional. Quer dizer, o Brasil é autossuficiente, ele não tem que ter cotação igual a da Alemanha e do Japão, ele teria que ter uma cotação em cima do custo do serviço de produzido. Por isso, cidadão, que você está pagando hoje R$95 por um bujão de gás. R$95 por um bujão de gás. Eu estava na feira essa semana e um cidadão chegou, esse cara está igual a ouro. Eu digo, você acha que dólar R$100 sugere o quê? Que o produtor de carne lá de Tocantins vai vender boi para aqui, para João Pessoa, para o Machado aqui, João Pessoa. Ele vai mandar para o mercado externo. Está aí tudo subir, uma inflação grande, crescente e galopante, o que é pior, num ambiente de estagnação. É o que o economista chama de estagflação. Nós estamos vivendo, paradoxalmente, uma estagnação onde você não tem emprego nem renda e não tem a questão da subida da inflação. O meu texto de hoje trata a respeito da questão do regime jurídico único, que eles estão desmontando para acabar com a estabilidade do servidor público e para acabar e a prova probatória de eficiência durar 2 anos. Tu imagina uma fase transitória em que sai um prefeito e entra outro, o sujeito fez um exame aqui, vai fazer no segundo ano, ele não é agradável para o prefeito, ele é degolado aqui. O jovem que está entrando no mercado de trabalho. Então são coisas desse tipo que a população, infelizmente, a maioria não domina, que é nossa obrigação externa, por isso que esse site existe. Ele existe para isso. Nós sabemos que nós somos um grão de areia, mas nós vamos dar trabalho dentro do sapato das pessoas. Nós vamos fazer calo dentro do sapato. Então nós estamos chegando ao final, o que é bom dura pouco, né? Eu queria passar para você, essa é uma lembrancinha do site, é a máscara e o caneco que nós estamos tomando água aqui, que é do Assuntando com o João Vicente. São os cuidados da editora Goré, que é quem cuida desse site com o maior carinho e tem se dedicado o melhor dela a isso. Às vezes a gente eu me impaciento com as coisas, mas ela tem sido uma paciência de Jó para tolerar isso. Porque a gente está ela, editora, assessorada aí por lei. Eu quero agradecer mais uma vez a Ronilton Lins, a Léo Couto, a acolhida que nos dá aqui no Hotel Village e deixar com você as suas considerações finais. Acho altamente agradável, eu agradeço pelo presente, me sinto extremamente honrada e ao mesmo tempo, assim, essa entrevista, João, muitas instituições de imprensa corriqueira queriam ter comigo para que eu falasse sobre esse assunto de forma aberta, mas eu só me senti à vontade de fazê-lo aqui nesse espaço, porque a gente compartilha de uma visão de mundo. Nós não temos a obrigação aqui de estar falando tudo que as pessoas querem ouvir. A gente tem a obrigação aqui de fazer o contraponto. E esse site tem sido, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do conteúdo, surpreendente. Eu, mais uma vez, quero parabenizar e ser uma difusora
desse site, porque ele tem feito muito bem a saúde mental da gente. Gratidão. E quero voltar falando sobre o tema da economia que você provocou, mas não vai dar para a gente Estela, o tempo é curto. Agora não se preocupe. Você é uma pessoa com quem a conversa nunca se esgota. Eu tinha uma pessoa que eu conversava assim, que eu não terminava nunca. Era Manelito de lá. Quando eu chegava na casa do Manelito, varava uma noite, conversando e não dava vencimento às coisas, que era tão palpitante o tema que dá isso. Mas eu quero lhe dizer mais uma vez que me orgulha muito, me honra muito privar da sua amizade e dizer a você que a minha admiração por você é imensa como parlamentar. Você é uma política com o peso do tamanho desse hotel. Você, eu digo sempre, tem parlamentares, tem deputados e tem parlamentar. Você é parlamentar. Estela Bezerra tem voz e tem verbo. Obrigado, hein? O Assuntando hoje está sendo realizado aqui no interior do Hotel Village. É uma rede de hotéis nordestino de muita qualidade que vem pontificando pela qualidade do que faz, pela beleza da decoração. O hotel sempre se reinventa e o serviço dos servidores, o pessoal que trabalha muito bem treinado para atender a todo mundo. Parabéns a Léo, parabéns a Ronilton pela manutenção dessa obra interessante, desse serviço interessante que é disponibilizado para a sociedade.